Isso aqui é o que se pensa sobre planejamento de vida. Você seguindo uma linha reta, e aí você encontra uma lombadinha, passa, outra, faz uma curva leve à direita, depois uma outra curva leve à esquerda e vai seguindo na direção. E isso aqui é o que realmente é um planejamento de vida. Você começa do ponto de partida e aí você encontra um destino aleatório, faz um desvio. Essa parada você compra um GPS dos bons, faz outras rotas para conhecer o ambiente, aí você decide ficar por um tempo em um lugar. Aí você, óbvio, tem várias lombadas no caminho, depois você faz curvas super acentuadas à direita, à esquerda, volta um pouco para pegar alguma coisa que você esqueceu, aí você fica parado por um tempo em algo que não deu muito certo, volta, faz curvas mais acentuadas e sobe e desce e vai seguindo a sua direção. Imagina que você está usando um GPS para ir numa cidade que você nunca foi antes. Você sabe exatamente o destino que você quer chegar, certo? Mas então você percebe que a viagem está levando muito mais tempo do que deveria. E aí você vai lá, para o carro, atualiza o GPS. Por algum motivo você pegou uma saída errada no início da viagem, mas o seu GPS não foi capaz de recalcular a rota. Agora você imagina que esse GPS é o seu planejamento de vida. E que esse GPS não era tão bom assim para calcular os desvios que acabam acontecendo. E aí a gente tem que combinar que um GPS que se preze tem que ser capaz de recalcular a rota quando necessário, né? Com vários e vários desvios previstos. Isso é um bom planejamento de vida. Ainda no gancho dessa analogia, eu queria destacar alguns pontos que eu acho bastante importantes. Você provavelmente está seguindo orientações que são confusas, que provavelmente não vão te levar a lugar nenhum. 2, e mesmo que você saiba onde você quer chegar, você espera para que alguém apareça e te fale se você está no caminho certo ou não. 3, você não está usando um bom GPS que seja capaz de recalcular a rota que você precisa que ele recalcule quando algo fora do previsto acontece. E aí essa história vai desencadeando uma série de problemas. Talvez eu tenha me empolgado um pouco na história de GPS, mas o que eu quero realmente dizer é que um bom planejamento de vida, ele deve ser capaz de prever desvios, erros, paradas, surpresas, né? Muitas vezes a gente tem uma mentalidade muito engessada, muito fixa, né? Quando a gente pensa em ir em direção a algum objetivo, lembra, você sabe para onde você quer ir, você já tem a clareza disso, mas você não tá prevendo a vida real acontecendo. Alguém que tiver a vida aí 100% perfeita, por favor, compartilha com a gente como é que faz, porque é difícil, né? A gente, nesse canal aqui, vocês sabem, eu trago vários e vários tópicos sobre motivação, disciplina, desejo, a diferença entre o querer. A gente está lidando não só com interrupções externas, interrupções, né, num grosso modo assim, em relação aos nossos planos. Tanto as externas tanto as externas quanto as internas, certo? E é complicado lidar com isso. Não vou negar, não. Então a gente precisa ter esse plano que preveja momentos como esse. Vou dar um exemplo pessoal. O canal teve um desempenho muito grande. Eu achei que o trajeto do canal seria um trajeto crescente, mas, poxa, eu deveria ter previsto que em alguns pontos ele estagnaria. Alguns vídeos iriam bem, outros não. Normal. E aí, na semana passada, eu tive que lidar com uma sensação de frustração que eu não havia previsto, não havia me preparado psicologicamente para lidar, né? Porque a iludida que achou que o trajeto seria crescente e a gente sabe que não é. Mas de tudo isso, o que eu acredito ser mais importante, tá? Nesse vídeo, é o fato de que é interessante que você tenha um bom GPS, que você tenha esse bom planejamento. Não sabe o que fazer? Vai buscar conhecimento. Pesquisa, estuda sobre você, senta, se debruça em cima de um caderno, faça listas, responda perguntas, reassista os vídeos dos canais que você mais gosta sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Seja um fazedor, não fica só no mundo da teoria, das ideias, porque eu tenho certeza que você sabe. Você sabe muita coisa, você só precisa colocar em prática. Entenda quais são os seus motivos, quais são os seus objetivos, quais são os seus valores, quais são suas virtudes, quais são
os hábitos que você tem hoje que vão te colocar onde você quer chegar. Quais são os que te afastam disso? Tenha noção disso. Isso aí isso que você está fazendo é a parametrização do GPS. É o que vai categorizar ele entre um GPS bom e um GPS ruim. Seja intencional. Depois que eu comecei a ser intencional na minha vida, muita coisa mudou. E eu sei que eu vivo falando isso, mas é que são pequenas coisas que a gente vai ajustando e que a gente vai repetindo ao longo do tempo. E aí tem um momento que ela, sabe quando fura a bolha assim? É igual conhecimento. Você estuda, 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 parece que você tá numa basal aqui, ó. Numa basal. Puxa, não tô estudando, não tô vendo diferença, não tá. Aí tem um momento que você estoura a boca do balão. Quem fala isso? Eu acho que isso entrega a minha idade. Eu devo ter pra base de uns 98 anos, mais ou menos, até 120. E você estoura então a boca do balão, porque daí você consegue sair desse basal e aí começa a fazer diferença. Mas até o estudo trazer esse benefício, trazer essa. Até o estudo trazer esse benefício demora, entende? E aí é a mesma coisa do autoconhecimento. Tem também uma expressão que eu adoro, né? Que é de afiar o machado. Vai afiando seu machado aí. Isso é afiar machado. Você buscar conhecimento, executar, aprender, executar, aprender, executar, aprender, executar. Até porque, pensa assim, ó, a vida em si passa tão rápido, tudo passa tão rápido, que se você só seguir, 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 automaticamente, sem ter intencionalidade, você vai olhar para trás quando você tiver aí uns 80 anos e vai falar, poxa, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu acho que o meu maior medo é chegar numa certa idade e perceber que eu não fiz nada de relevante. Acho que esse é um dos meus maiores medos. Eu acho que também outro medo é o fato de ter nadado, nadado, nadado e morrido na praia, sabe? Uma vez eu vi a Luana Caroline falando isso e eu nunca tinha conseguido dar nome pra esse medo. E aí ela falou e eu falei, caraca, eu sempre pensei sobre isso. A sensação de ter sido, poxa, ela era esforçada, ela era. E nunca ter conseguido estourar essa boca do balão, assim. E eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de nada disso, tô falando de realização pessoal, sabe? Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer comigo, porque eu tenho muita clareza de quais são os meus valores pessoais. Eu tenho muita clareza. E saber os meus valores pessoais me permite tomar decisões que são baseadas neles, né? Então, por exemplo, eu tenho um sonho de ter uma clínica, um instituto, alguma coisa onde eu consiga colocar profissionais para trabalhar junto comigo, nutricionistas, psicólogos, que trabalhem com evidências científicas para ajudar pessoas comuns, mulheres, homens, pessoas comuns, a colocarem seu potencial de vida, sabe? Seus objetivos e sua saúde em primeiro lugar. Isso faz eu me sentir. Isso é um dos projetos que tem ligação com o meu valor de me sentir útil, de promover conhecimento e bem, sabe, para as pessoas em geral, dessa questão do valor de querer gerar algum impacto positivo no mundo. É muito interessante quando a gente vai ligando os nossos sonhos aos nossos valores, e isso é parte do processo, né, para você conseguir encontrar quais são seus valores inegociáveis. Entende? Isso é ser intencional. Isso é sair do automático, tomar as decisões da sua vida tomar as decisões, rebobinando, tomar as decisões da sua vida baseadas nos seus valores. E eu quero finalizar com uma reflexão. Não vai ser com uma pergunta dessa vez. Tem uma frase do Jim Rohn, mas ele fala um negócio que poxa, se você parar pra pensar, se você parar pra analisar, refletir certinho, você vai perder aí uns 40 minutos do seu sono hoje. Vou mandar, pera lá. Se você não traçar o seu próprio planejamento de vida, é provável que você acabe caindo nos planos de outra pessoa. E adivinha o que os outros vão planejar pra você? Não muito.
Ai, que dor! E eu tô aqui bebendo café nessa caneca que tem nutricionista, aqui que eu ganhei da minha amiga maravilhosa. E a minha cara. Isso aqui é o auge do narcisismo? Não sei, foi ela que me deu, não fui eu que comprei. Mas eu adorei. Eu espero que esse vídeo te incomode. Ter essa comunidade aqui faz eu me sentir uma pessoa melhor. E certamente tá muito alinhado aos meus valores. Ah, é, a propósito, eu sou a Lua Tomás Nutri no Instagram. Eu tenho uma newsletter que se chama Vida em Movimento. E eu tenho uma lista de espera para caso você queira se tornar meu paciente nesse ano. É só preencher as informações aqui. Um beijo e até. Eu não sei se é relevante falar isso aqui agora.